É uma coisa que acho que a maioria dos vascaínos estão falando, é isso aqui, ó, Edmundo. Matheus Cocão, primeiro, né, doutor Euler Matos, sempre conosco aqui. Tamo junto, viu, doutor Euler? Matheus Cocão jogou muita bola. E que bom ver o Ryan e esse menino JP em campo. Minha paixão pelo Vasco vem dos craques da base, que tenham mais oportunidades, algo que tanto você quanto o Eric Johnson defendem bastante, né, Edmundo? Aí melhorou. A gente defende, agora melhorou, Eric. A gente defende bastante que os jovens da base tenham mais oportunidades, né? São jogadores que já estão acostumados a vestir a camisa do Vasco, já estão acostumados a jogar em São Januário com casa cheia e não sentem. Embora hoje o problema do Vasco não foi esse. Do outro lado tem um time bom, muito bem treinado pelo Renato, mas que não jogou bem a primeira etapa. E o Vasco se aproveitou, fez os gols, e aí no segundo tempo foi o Grêmio que a gente vai ver durante o brasileiro todo, né? Que vai dar trabalho a muita gente. Então, por isso, é uma vitória gigantesca. E aí, Eric Johnson, apesar dos pesares, digamos assim, né? Porque o Vasco deu uma recuada mesmo, achei que aquilo que estava acontecendo muito no ano passado, né? Mas no ano passado, vale lembrar que essa recuada foi depois de uma pressão muito grande do Vasco ter feito apenas 9 pontos, quase no primeiro turno inteiro, etc. Começa o Campeonato Brasileiro com o Ramon Dias, né? Começa com uma vitória, né? Mas não pode recuar desse jeito. O que você achou do modo geral aí do Vasco da Gama? E o doutor Euler Matos cobrando aqui também que os jovens da base apareçam mais, como hoje, né, Eric? Então, quando a gente fala jovens da base apareçam mais, eu concordo. Mas quando você tem já um jovem que você coloca um outro numa partida onde o placar ainda está não estabelecido, né? Eu me assusto um pouco. É claro que os jovens precisam jogar, é claro que eles precisam entrar, mas eu colocaria mais devagar. Colocou 2, colocou o Ryan para mim, por favor. Entendam, é um bom jogador, muito bom jogador, mas ele está tendo oportunidades e não está conseguindo aproveitá-las de fato. O JP entrou agora, por exemplo, ele soube aproveitar, ele teve uma participação mais efetiva. Claro, o Ryan chutou em gol, está tentando, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de entrega, um pouco mais de vontade. É o caso do Adson, quando estreou contra o Flamengo, cara, ele entrou com uma vontade, uma dedicação, que aí você fala, cara, faz sentido ele disputar a titularidade, entendeu? Mas ok, o Vasco ganhou 2-1, e experimentar os jovens, sem dúvida nenhuma, é obrigação de todos os treinadores. O Edmundo, o Flamengo fez o gol, 56 minutos do segundo tempo, um gol num pênalti esquisito também, né? O Vasco não foi o único carioca a vencer agora, porque o Pedro fez o gol, já converteu. Edmundo, o que acontece? Você que jogou, esteve em campo tantas vezes, né? O que acontece com o time que recua sem o técnico pedir? Eu já vi isso várias vezes acontecendo, não só no Vasco da Gama, tá? Isso acontece em vários times, de até o treinador falar para os caras, sai, e mesmo assim fica recuado, parece que é automático, cara. O que acontece com o Vasco que sempre que faz 1, 2 gols, aí recua bastante o time, cara? Algumas vezes é porque o técnico muda e põe o time lá atrás, né? Tira atacante, bota volante, bota meia. E aí o time fica mais defensivo. Não foi o caso hoje. As mudanças foram de atacante por atacante, volante por volante, e isso aí não era para acontecer, para o Vasco ficar lá atrás. Mas acho que geralmente é falta de confiança, falta de acreditar que você pode mais, que você pode fazer o terceiro gol, né? E assim, o Vasco vive uma apreensão tão grande que até a torcida, que é vibrante demais, parou, ficou meio que assustada. E aí, se não vem essa energia de fora, né, a reação de dentro dos jogadores lá dentro do campo, ela é ruim mesmo. E no final acabou que, graças a Deus, deu tudo certo. Mas o Grêmio teve oportunidades de diminuir. Algumas vezes até de empate, só que assim, eu achei que não sofreu empatar, tanto, né? Não, né? De empatar. Eu achei que não sofreu tanto. Teve aqui uma outra oportunidade,
Só que, assim, ninguém tá falando aqui que tem que recuar, pelo amor de Deus. Acho que o time tem que continuar, principalmente jogando em casa, né? Quando joga fora, a gente até entende um recuo, etc. Mas jogando em casa, acho que tem que se impor, independente da equipe. O Vasco é um gigante, né? Mas eu acho que soube sofrer, apesar de tudo, né, Eri? Assim, não foi aquele sofrimento de bola na trave, o goleiro pegou várias bolas, etc, né? Eu acho, sinceramente, eu acho até que o Vasco não sofreu, não. Eu não vi sofrimento nenhum, não. Eu vi um jogo onde o Vasco se acomodou. O Vasco fez o primeiro gol, o Grêmio cresceu. É natural também que quando você sofre um gol, você tem que partir para cima, né? Para tentar o empate, para tentar virar. É normal. O que eu digo que não é normal é o Vasco recuar. O que isso é que não pode. O Vasco perde o interesse pela vitória de uma maneira muito estranha. Fez o primeiro gol, o Grêmio cresceu, o Vasco conseguiu o segundo gol, um golaço, né? E aí deu uma segurada. Aí o Grêmio vai e faz o 2-1. Quando ele faz quando faz o primeiro gol, e único do Grêmio, o Vasco corre um perigo seríssimo de deixá-lo empatar. E aí sim seria um grande sufoco. Então, para evitar isso, o que o Vasco faz? Tem que partir para cima e não se acomodar e recuar. Muitas vezes o Grêmio tomou conta do campo do Vasco. Estamos aqui diante de um grande vascaíno e que foi um ídolo, e é um ídolo, e um craque de futebol, que não vai discordar de mim quando eu digo eu fico muito encucado, vou botar encucado, quando eu vejo o Vasco dentro de São Januário permitir que um time que está jogando bem mais ou menos, que era o Grêmio, com todo respeito ou sem respeito, crescer porque percebe que o Vasco perdeu interesse, apesar de 2-0, perdeu interesse de fazer mais gols. Eu vejo isso. Não sei se eu estou errado, Edmundo. Não, você tem razão. Então, assim, alguém colocou, se tivéssemos um centroavante. A bola tem chegado muito pouco para o Verratti. Ou os zagueiros estão marcando ele muito bem, porque sabe que ele é um goleador, né? Agora, eu acho que a participação dele ela é efetiva, é positiva, que ele se doa, ele corre, ele se dedica, mas a bola chega. Não lembro, só teve uma oportunidade de gol, que foi num contra-ataque, que ele driblou o goleiro, e o Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio, na hora da finalização, evitou que ele fizesse o terceiro gol, né? O Vasco já vencia ali por 2-1 naquele momento. Então, assim, não acho que o Vasco não tenha centroavante, mas acho que a bola chega pouco, tem chegado pouco. E é muito por isso, pelo que o Eri disse. Faz 1-0, faz 2-0, e parece que está satisfeito com o resultado. Quando, na verdade, tinha que tentar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, para você ter mais tranquilidade no jogo. Exatamente. Aliás, tem bastante gente aqui. Vou ler todo o superchat, fiquem tranquilos. Ó. Christian Ferreira. Eri foi preciso no comentário. Dá para enxergar a qualidade no time, ainda sem Payet e Paulinho. Tem também o Jair também, que machucou, né? Sem grandes ambições, parece que se conforma com o mínimo, tá? Mas sem grandes ambições, parece que se conforma com o mínimo, também criticando sobre o recuo, né? E aí o Vinícius Evangelista manda a ausência do Payet e dos pontas, diminui as opções de volantes e o jogo fica mais lateralizado. E aí eu já emendo o Vinícius Evangelista perguntando para você, Edmundo, quem que sai para entrar o Payet com esse time aí que foi hoje a campo? Saiu ponta, saiu Galdames, sai Esforça, o que você acha? Bom, na quarta-feira, não sei se é quarta o jogo do Vasco, mas no meio de semana, que tem rodada, o Vasco vai a Bragança Paulista encarar o Bragantino. Acho que o Payet não vai estar apto a jogar. Mas aí, nesse jogo, eu tiraria um dos atacantes, no caso o Rossi, para jogar, para ir jogar num 4-4-2, jogar ali mais fechadinho, explorando o contra-ataque. Aí, no final de semana, é o clássico contra o Fluminense. Se o Payet puder jogar, aí eu tiraria um dos volantes. Entendeu? Porque você precisa jogar em casa, embora o jogo seja no Maracanã,
mas é um jogo com o mando de campo do Vasco. O Vasco tem que jogar para ganhar, como fez hoje. Jogar de forma ofensiva, com 2 pontas, um atacante de área, e propor o jogo e tentar vencer, como o Vasco fez hoje. O Vasco não tomou conhecimento do campeão, do heptacampeão gaúcho, né? Vale a pena lembrar que o Grêmio ganhou 7 vezes consecutivas o campeonato gaúcho. Agora, vem de um momento ruim, de terceira derrota seguida com a do Vasco hoje, né? 2 na Libertadores. O Vasco se aproveitou disso. Por isso que o Renato estava bravo ali à beira do campo. E aí, erro de arbitragem à parte, acho que o árbitro errou para os 2 lados, teria que ter marcado um pênalti para o Vasco e teria que ter marcado um pênalti para a equipe do Grêmio. Quem fosse mais eficiente conquistaria o placar. O Vasco, que já foi a vida inteira, por muito tempo prejudicado pela arbitragem, hoje a arbitragem foi ruim para os 2 lados. Isso a gente tem que salientar, né, Eri? Porque a gente sempre fala de arbitragem aqui, a gente é justo, sempre foi justo aqui no nosso canal, falando sobre erros contra, que são a maioria, infelizmente, contra o Vasco, e a favor. Mas hoje, cara, foi pênalti claríssimo para o Vasco e pênalti claro também para o Grêmio. E aí o juiz claramente compensou. Esse tipo de coisa eu não consigo entender, porque o árbitro, no fim das contas, ele erra 2 vezes. Não é que ele compensa e fica tudo bem. Pô, você compensou, irmãozão, obrigado aí, tamo junto. Não, ele erra uma vez e aí erra de novo no segundo tempo, cara. Mais uma vez, inclusive, eu não acompanhei muito os outros jogos da rodada, mas falam que tiveram muitos erros no jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, do Flamengo contra o Atlético Goianiense, inclusive falando que não foi pênalti. Não sei, estou falando, né? Mas começa com o pé direito o Vasco da Gama e pé esquerdo a arbitragem, né? O que acontece? O primeiro tempo, no primeiro pênalti, ele foi até o VAR para conferir, do Piton. Ele foi até lá conferir, e aí, quando ele vai conferir, ele volta, ele fala não foi pênalti, ele assumiu a responsabilidade. Ele decidiu que não foi pênalti. No segundo pênalti, que aí é a favor do Vasco, ele resolveu não ir até lá. Porque ele falou, não, se eu assumir a responsabilidade do primeiro e eu tiver errado, eu vou assumir do segundo e vou estar errado de novo, caso... Entendeu? Então, ele preferiu não ir. Então, seria um erro dele e o outro erro do VAR. Acredito piamente que vão ser chamados a atenção, porque eu vi os 2 pênaltis, mas que até bateu num corpo. Pô, o Piton, com todo respeito, deu uma gravata na bola. Né? Abraçou, né? Porque queria levar para casa, né? Parecia. E o cara deu um bico no jogador do Vasco dentro da área, por trás. Então, não tenho dúvida disso. Mas o mais importante disso tudo é que o Vasco ganhou de 2-1. Exatamente. Aliás, eu estava acompanhando o jogo aqui com vocês, aí na hora que teve o problema do VAR, eu botei na solução da TV para ver como fica. Cara, é bem constrangedor o árbitro quando ele abre o microfone e sai para toda a torcida, ele falando, cara. Um negócio, é diferente, é claro que é um teste valendo, vamos dizer assim, mas, cara, constrangedor. O áudio dele sai uma qualidade estranha para o estádio inteiro ouvir, cara. É realmente bem diferente. Você gostou disso aí, Edmundo, do árbitro falar? Você acha que muda alguma coisa? Não gostei. Acho que o público merece saber do que está acontecendo, da decisão e tudo, mas ele só fala, né? E não faz mais o gesto, tipo, não, ou então marca o pênalti. Enfim, ele só fala para a torcida. Eu não gostei, não, mas faltava comunicação. Eu acho que eles podem também, pós-jogo, dar uma entrevista, sabe? Explicar o que ele achou, melhor. O que ele pensou. Enfim, não sei. Agora, passa ano, entra ano, e a arbitragem continua ruim, né? Seja em São Januário, seja em Goiânia, seja em São Paulo, que eu estou vendo aqui o apito final aqui com o programa do Neto, e a polêmica de arbitragem lá em São Paulo, erro gravíssimo no jogo entre Grêmio
no jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Exatamente. A arbitragem, a gente fala isso aqui, né? Muita gente fala, não, estão roubando o Vasco, estão roubando. Cara, é de péssima qualidade. E tem árbitros que a gente já sabe o que vai acontecer, acontece e nada muda. Enfim, vamos ver, né? Vamos falar de Vasco ainda, Eri, por quê? Estou vendo aqui nosso chat, aliás, abraço para Patrícia Freitas, quem mais? Júlio César, Augusto, Thiago Correria, desculpa, Marcos Fernandes Antônio, Assis, Daniel Silva, Johnny Ferreira, todo mundo, obrigado pela grande audiência, deixa like, se inscreve no canal aí. E tem muita reclamação, já vou ler o superchat também, viu, Sérgio da Silva, o pessoal que tá mandando superchat aí. Eri, tem muita gente reclamando de chances desperdiçadas, falando que se o Vasco tivesse alguns jogadores, é uma coisa que o Edmundo pede bastante, que chutassem ao gol e finalizassem bem, teria sido 3, 4 gols. Você acha que o Vasco perdeu muita oportunidade de gol, Eri? Não, acho que o Vasco não perdeu tantas oportunidades, não. O Ryan chutou em gol, a bola entra ou não entra, né? Eu não vi grandes. Qual a possibilidade de gol que o Vasco acabou não convertendo? Sinceramente, eu acho que o Vasco, a única reclamação que eu tenho a fazer, se é que eu tenho esse direito, mas enfim, é de dizer que o Vasco perde o interesse. Isso me assusta. O Vasco parece, né, que perde o interesse pela vitória, em ampliar o marcador. Repito, 1-0 fez com que o Vasco recuasse. 2-0 fez com que o Vasco recuasse. Aí o adversário, pode ser o Grêmio, pode ser quem for, o adversário fala, vem cá, eles sentaram em cima do resultado. Mas só que ainda tem tempo pra caramba de jogo. Vamos jogar? Isso motiva o adversário. Essa é a minha preocupação. Nós estamos começando o campeonato agora e com a vitória dentro de São Januário, a postura desses 2-0 me assusta, porque o próximo jogo é fora. Se for essa postura fora de São Januário, essa mesma postura estiver fora de São Januário, aí, meu compadre, pode ter certeza que o couro vai comer, porque o campeonato é o mais difícil, vocês falaram do Brasil, é do mundo. Exatamente. E aí, Edmundo, você achou que perdeu muitas oportunidades do Vasco da Gama? Tem gente aqui falando do Ryan, que tropeçou algumas vezes, etc. Está sentindo um pouco o peso da camisa. O que você achou? O JP entrou bem no jogo, né? Eu acho que o Ryan também, cara. É que ele tentou ali 2 finalizações, é a característica dele, ele bate bem de perna esquerda. Eu acho que ele foi bem no jogo. Entrar depois com um jogo quente é sempre um pouco mais difícil, porque você sentiu o jogo desde o início. Agora, o importante é o resultado final, né? Que a vitória do Vasco é o mais importante. Acho que o Vasco não pode ter esse tipo de postura, principalmente na quarta-feira, porque o time do Bragantino é muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, tem muita velocidade de transição, né, no contra-ataque, né, fez um grande jogo ontem no Maracanã, empatando 2-2 com o Fluminense. Vai ser uma pedreira. Então é preciso estar ligado nos 220, nos 90 minutos. Não dá para se desligar. E o Vasco hoje se desligou. Depois que fez o 2-0, o Vasco era infinitamente melhor. O Grêmio melhorou e teve a oportunidade até de empatar o jogo.